Meu nome é Rafael Pazinato, sou de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, sou agricultor. Comecei na agricultura junto com meu pai, com a minha família, onde meus avós já vêm da agricultura, que no ano de 74 saíram da cidade de Ibirubá, Rio Grande do Sul, e foram para Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, onde estamos até hoje, né? E aí comecei a trabalhar junto com meu pai desde então e adquiri a minha propriedade, e hoje eu sou agricultor autônomo. Eu trabalho sozinho, mas em algumas questões junto com a minha família, com meu pai e com meu irmão. E a gente, desde 2003, a gente vem trabalhando com a John Deere, que agregou muita coisa para nós em termos de tecnologia, economia. A gente também criou um relacionamento muito bom com o concessionário, onde a gente sempre nos atendeu da maneira melhor possível. Todos que me perguntam o porquê dessa marca, é porque é o que me satisfaz, entende? Eu gosto, recomendo, e eu sei o que eu estou falando porque eu estou no campo todo dia. Eu não sou um agricultor de escritório, não fico no escritório, eu estou no campo todo dia. Se me perguntar como é que uma máquina dessa funciona, daqui até lá no trator, eu vou saber falar inteirinha. Da mesma forma, qualquer trator, um pulverizador, qualquer coisa. Então, eu sei o que eu estou falando, que a máquina é boa e tem suas características. Hoje, no mercado tem muita coisa boa, mas uma marca ou outra se sobressai em cima por algum motivo. O primeiro contato que nós tivemos com a John Deere foi, na verdade, era SLC John Deere, não era só John Deere. Foi uma colheitadeira 1175, de 97 para 98. Foi o primeiro contato que nós tivemos com a John Deere. Pelo fato de que antes, que na verdade no Brasil, o que introduziu o John Deere nos primeiros anos foi o nome SLC, porque todo mundo já conhecia e tal. Então, adquirimos na época de 98, 97 uma 1175, e dali para frente a gente foi continuar na marca. Compramos em 98 um trator SLC John Deere, que era o 7505, e desse trator que a gente viu a durabilidade do produto, porque eu me lembro bem que na época não tinha outros tratores gabinados, então todo mundo queria trabalhar com trator gabinado. E como a gente abria muito campo, que era pastagem antes e depois se tornou lavoura, a gente usava ele dia e noite para trabalhar. O trator que trabalhou umas 500 horas direto. É o primeiro que a gente começou com ele, e a gente tem ele até hoje. E assim, a durabilidade do produto é o que mais atrai a gente para a marca, né? Eu comecei a andar com meu pai, né, pela fazenda, na agricultura. Eu me lembro que antigamente os tratores não tinham gabine, né, era todos sem gabines. E ele estava subsolando a área, descompactar, que a gente fala. E eu estava andando junto no trator. E eu estava de pé assim, e ele pisou na embreagem para parar o trator. É a mesma coisa que frear. E eu caí do trator quando eu era molequinho. Quando eu aprendi a trabalhar com colheitadeira, em 98, eu lembro que meu pai me deixou colhendo sozinho também na lavoura. E eu não tinha muita noção, estava aprendendo, né? E a máquina, antigamente as máquinas, hoje ainda tem algumas, mas muito poucas, tem o saca-palha, que é uma coisa que hoje não existe mais, que as máquinas de rotor tiraram isso do mercado. E eu lembro que o saca-palha embuchou e eu colhi um tempão com o saca-palha embuchado. É o que eu sempre digo, a agricultura em 10 anos, né, ela mudou da água para o vinho, a mecanização. 10 anos atrás, se fosse pensar, eu mesmo jamais ia imaginar que ia ver um trator desse tamanho, ou
uma colheitadeira tão grande da forma que a gente tem hoje. Há 10 anos atrás, quando se falava em 23 pés de corte, que a gente usa na colheita, todo mundo falava que era loucura, né? Hoje ninguém mais quer. Hoje a gente trabalha com máquinas de 40 pés. Hoje temos exemplos que lançou ano passado 45 pés da John Deere. Então, tanto também em parte de GPS, piloto automático, que é o sistema AMS da John Deere, eu jamais imaginava que ia fazer isso, né? Tem uma ativação do 8R e o 9R que chama-se iTech Pro, que ele levanta o implemento e faz a volta sozinho, depois baixa o implemento, dá a marcha, ele faz tudo sozinho, desde que você delimite a área que ele possa trabalhar e tal. Eu jamais achei que isso ia existir, porque quando eu comecei a trabalhar, o trator não tinha gabine, plantadeira era pequena, né? Os tratores não tinham um giro bom de manobras, tinha que fazer uma volta enorme. Hoje, o trator, você chega e do jeito que você levanta o implemento, você entra de novo no talhão. Pulverizador não tinha, era tudo trator, puxava pulverizador de arrasto. Não existia desligamento de seção, não tinha GPS, não tinha piloto automático, não tinha nada. Tinha que fazer, era feito no braço mesmo, como eu falo. Hoje a máquina praticamente te faz tudo, te diz o que você tem que fazer, te fala se tem algum problema. Os pulverizadores de desligamento de seção, hoje não. Na época se perdia muito dinheiro com reposição de produto, que eram os defensivos. Hoje, com um pulverizador, um exemplo, ele tem desligamento de seção, você praticamente não perde produto, né? Esses são os pontos assim que eu vejo que foram de grande importância na mecanização agrícola. Se for falar em benefícios hoje dos equipamentos John Deere, vou começar pelo plantio, que é o princípio, né, da cultura. Hoje você tem, eu vou dar um exemplo de um equipamento que eu tenho, né, que é a DB50. Ela te proporciona, quando necessário, ou se a pessoa tiver preferência, você pode fazer um plantio em taxa variável de sementes, que é o que ela te proporciona. Poucas máquinas têm hoje. No Brasil, eu acredito que foi a primeira máquina que entrou com taxa variável em sementes no Brasil, porque eu tenho essa máquina desde 2010. 2010. Ela é importada ainda, não é brasileira. E na época eu não me lembro de nada parecido, né? Falando na DB também, outro ponto que é muito importante, que eu vejo, que eu optei por ela, é em transporte, porque ela é autotransportável, você não depende de nada para transportar ela e o trator se transportam sozinhos. E distribuição de semente é perfeita, porque ela conta com um sistema de vácuo que praticamente posiciona a semente perfeitamente do jeito que você quer, desde que se tenha um acompanhamento técnico, porque tem vários ajustes finos que deve ser feito. É uma máquina que te oferece muita coisa desde que você saiba utilizar. A respeito da DB, posso ressaltar também sobre o Roll Command, que é um sistema de desligamento de linha a linha, onde você tem uma economia muito grande em sementes, porque hoje, principalmente em milho, o milho é uma cultura que a semente é caríssima. Então, com esse sistema de desligamento de linha em linha, você acaba economizando semente por ela não repor, principalmente em áreas que tenham, porque depende da região do país, né? Tem regiões do país que as áreas são grandes e tem pouco arremate, que a gente fala, que é o fechamento de talhões. E tem áreas que tem mais. Principalmente onde tem muito
fechamento de talhão, o roll comb se sobressai muito bem. Dos pulverizadores John Deere eu tenho experiência tanto com 4630 quanto com 4730. Eu vejo que os dois são excelentes, só que um se destaca em uma coisa e o outro se destaca em outra. Os dois têm um sistema de piloto automático, desligamento de seção, né? E controle de altura de barra. Outra coisa que eu vejo um ponto muito forte no 4630, que eu sempre ressalto às pessoas que me perguntam o porquê do 4630. O 4630 ele tem um sistema de suspensão excelente. Você quase não tem variação na altura de aplicação, porque a suspensão dele é diferenciada. O 47 ele tem uma excelente suspensão, mas ele, dependendo do terreno, é que são dois pulverizadores diferentes, um para cada terreno. Terrenos mais acidentados, 4630 se sai excelente. 47 são mais para planícies, né? Rendimento diário. Mas são máquinas que eu já apliquei com 4630, já cheguei a aplicar 400 hectares num dia. E com 4730, 600 hectares. Então, são máquinas excelentes. Tem os modelos novos de gabines que a gabine do 8R da série S das colheitadeiras é um espetáculo, né? O conforto é essencial hoje, conforto, porque é uma coisa que você fica dentro dela 10 horas num dia, 12 horas num dia. Tem máquina que trabalha até mais que isso, 20 horas, trocando operador, mas trabalha. Então, tem que ter conforto. E a comodidade, o piloto automático é uma comodidade, porque você põe a máquina para trabalhar e você pode ter mais atenção a outras coisas. Você pode cuidar do implemento que está atrás, você pode monitorar a máquina em muita coisa. Ela mesma se monitora sozinha, mas sempre precisa do operador, né? Então, e o conforto é espetacular, não tem o que falar. Com a concessionária Cearama a gente criou uma relação muito boa, porque é um trabalho em conjunto. Eu preciso da concessionária e ela precisa de mim. E a concessionária também precisa saber o que os agricultores precisam, né? Então eu tenho um relacionamento muito bom com eles, porque sempre a gente está junto, eu tento ajudar, falar, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo, isso aqui tá bom, isso aqui não tá. Mas eu acho assim que o mais importante é esse relacionamento, porque tem muito agricultor que fala, reclama, só que não vai lá na concessionária e falar com eles. Então, eu acho que o maior, assim, o que é mais importante é comunicação. Tem que ter comunicação entre o agricultor e o concessionário, para o concessionário saber o que o agricultor precisa. Tá precisando mais peça, ou precisa melhorar o treinamento pessoal, que são os mecânicos, né? Então, assim, tem várias coisas, mas eu vejo como um conjunto, porque tem que andar tudo junto. As máquinas vão evoluindo, tem que se investir muito em capacitação técnica dos profissionais. A agricultura, para mim, é alimento. É o que alimenta o mundo, é alimentação, é o alimento. A John Deere, para mim, é minha companheira. Anda comigo todo dia.